Olá, pessoal. É um prazer a gente estar aqui iniciando a nossa Semana da Experiência do Paciente, que agora em 2022 a gente está abordando o tema arte, que a experiência é uma arte. E para falar de arte, nada melhor do que trazer aqui uma pessoa muito especial nesse cenário no Brasil e no mundo. É o Wellington Nogueira. Wellington, um prazerzão ter você aqui conosco. E agora eu vou fazer a sua apresentação para depois você poder falar. Mas o Wellington é um breve currículo, tá, gente? Eu vou ter que ler porque é gigante. O Wellington, ele é palhaço, ele é ator, ele é empreendedor social e ele é reconhecido pela... Como é que fala isso, Wellington? A, A Choca, a Choca, a Choca. a primeira organização no mundo a fomentar esse campo de atuação. Ele estudou teatro musical na AMDA, American Musical and Dramatic Academy, de Nova York, onde também atuou em teatro musical, cinema e circo em 91. De volta ao Brasil, fundou os Doutores da Alegria, esse grupo tão querido e tão famoso aqui no Brasil. Organização pioneira em levar palhaços profissionais a hospitais públicos em caráter contínuo para ajudar junto às crianças, seus pais, seus profissionais de saúde, que dirigiu até 2016. E hoje ele atua como artista associado da organização. Ao investir em pesquisa de impacto sobre esse trabalho, o conhecimento gerado repercutiu no mundo corporativo, iniciando uma nova atuação no Doutores da Alegria junto às empresas, realizando palestras e oficinas. E essa é realmente uma ação incrível, né? De como trazer isso para o mundo corporativo. O Wellington foi agraciado com bolsa pelo Fellow for Good, pelo Instituto do Futuro de São Francisco da Califórnia, onde ele teve a missão de fazer apontamentos para o futuro do trabalho, com base na experiência inovadora e inovadores dos Doutores da Alegria. A partir do tema Alegria e Trabalho, desenvolveu uma metodologia Play to Flow. Nossa, que lindo! Que propõe mudanças do modelo mental e ação para esses novos tempos turbulentos de mudanças. Wellington, seja muito bem-vindo. Eu realmente tive que ler, porque é muita informação. E assim, você que já é inovador, é empreendedor, que já fez essa união desse mundo, tentando pelo menos trazer essa ludicidade, esse mundo mais leve para o mundo do hospital, que já não era um ambiente tão leve, e agora está trazendo também esse novo olhar para o mundo corporativo. Eu acho que a gente tem passado aqui por momentos realmente turbulentos e conta para a gente um pouco mais sobre isso. O que é que você tem feito e como é que você está olhando para essa perspectiva aqui do Play to Flow? Perfeito. Bom, super obrigado por essa apresentação tão linda e muito obrigado também, Kelly, por criar esse espaço para a gente conversar, porque a relação dos Doutores da Alegria com o mundo corporativo, ela aconteceu de uma maneira muito espontânea, a partir de um convite para uma palestra, e aí ela foi bem sucedida, e isso foi trazendo outros convites e oportunidades, e cada vez que a gente saía, uma empresa também, cada vez que a gente sai, né, uma empresa tem a oportunidade de fazer uma doação para o Doutores da Alegria. Então, se tornou uma forma de compartilhar isso que mudou o jeito da gente ver a vida e se relacionar com ela, e compartilhar com o mundo do trabalho, vamos dizer assim, corporativo, né? O trabalho intenso. Tem uma palhaça nossa que ela fala que é no local de trabalho que o adulto se interna. Então, essa, essa fala, doutora Ferrara, essa fala para mim ela é muito sábia. E então essa aproximação com esse mundo se tornou algo bastante gostoso, natural, curioso, e que permitiu abrir o campo de atuação, né? No Doutores, hoje, além das palestras, existem ações que eles criaram especificamente para empresas e tudo mais. E eu, a partir desse fellowship que eu ganhei do Instituto do Futuro de Palo Alto, eu fiquei assim muito muito motivado
porque eu já vinha vendo a questão da saúde mental no trabalho, porque o mundo está mudando muito rápido. E, assim, as pessoas têm que. Ninguém é aplicativo, mas tem que ficar se atualizando o tempo todo, né? Então, como é que você dá conta de ser você, de fazer essas atualizações, colocar isso em prática, cuidar da sua vida pessoal? Então, eu vi que as pessoas começaram a ficar atribuladas. E observando tudo isso a partir dessa pesquisa, o que eu vi que estava acontecendo era justamente o modus operandi, o jeito de fazer as coisas, o jeito de pensar e realizar, que normalmente é muito fase um, fase 2, vamos passar da fase um para a fase 2. E no hospital, quando você está como um palhaço, quando você está fazendo arte, você não tem esse passo a passo necessariamente da racionalidade quando você está no processo criativo. É um processo de tentativa e erro, é um processo de se colocar 100% à disposição e a serviço do que está acontecendo ali na hora, né? Então, e é isso que traz a arte do palhaço. E aí, quando o Instituto do Futuro fez essa provocação, eles me deram uma dica. Eles falaram: play é o verbo do futuro. Então, imediatamente, eu fui ver o que isso significava e vi como a questão do brincar, ah, quer dizer, o verbo play, ele tem mais de 10 traduções para o português. As três mais conhecidas é representar um papel, brincar e tocar um instrumento. Mas, na verdade, esse é um verbo de tremenda versatilidade, de performance, de algo que você está fazendo, criando e compartilhando. Então, o verbo play, hoje, a gente traduz dessa forma compartimentada, por isso que eu uso muito a ideia da ludicidade, porque o lúdico, ele envolve tudo isso, todas essas ações. E não fica só no brincar. Porque quando você fala brincar para um adulto, a primeira pergunta é: tá achando que eu sou louco? Você está tirando uma da minha cara? Se eu brincar no serviço, meu chefe me mata? Então, justamente para evitar esse tipo de problema, nessas minhas pesquisas, eu descobri um médico chamado Dr. Anthony de Benedet, que trabalha muito com pacientes idosos. E aí, então, ele viu que no público de idosos, eles naturalmente eram muito mais abertos para essa ludicidade. E foi aí que ele percebeu que muitos deles tinham isso de uma maneira muito forte. Então, ele chamou isso de inteligência lúdica. Mas não é algo que, assim como a inteligência emocional, que foi feito um estudo de 10 anos para chegar a conclusões. Não, mas o legal é que a ciência está começando a olhar para a ludicidade com esse olhar da pesquisa. E Porque acho que foi 2014 que você foi para a foi Califórnia. 2014 que eu ganhei a bolsa. É bem Future Institute mesmo, né? É Exatamente, bem olhar. total. Não, e muito bacana deles chamarem você para fazer, como é que eu olho para o mundo do trabalho trazendo essa questão. Em 2014, e a gente nem tinha ainda passado pela pandemia que a gente passou, que eu acho que Não, isso deixou as pessoas, a saúde mental, acho que os problemas de trabalho, de saúde mental, eles já existiam, mas isso ficou já. muito forte neste período, né? Realmente, assim, a pandemia, ela deixou isso muito mais claro, né? Porque até o que estava, vamos dizer assim, escondidinho, veio à tona. O que, para mim, como pesquisador das relações com vida e trabalho, me mostra que essa pandemia também ocorreu para a gente rever totalmente as nossas relações com vida e trabalho, Kelly, a partir de saudável, a partir de realização pessoal, a partir de minha missão de vida. Afinal de contas, como tem um ditado no Nordeste que eu acho maravilhoso, a gente é para aquilo que nasce. Então, eu estou sendo para quê? Eu estou sendo para quê? Então, assim, muitas vezes, justamente, tanta gente fica doente por causa de 1 milhão a mais, por causa de uma conquista a mais. Isso é muito bonito, mas não tem nada que valha
o sacrifício da nossa saúde física e mental e os desdobramentos ruins que isso pode ter por causa de uma quantia, de qualquer quantia de dinheiro e ou poder, minha opinião. Então, mas a revolução do verbo play, a revolução da ludicidade, ela está acontecendo de uma maneira cada vez mais intensa. Se você procurar play no trabalho, hoje na internet, você já vai ter uma série de referências, uma série de textos, mas o que é importante hoje a gente fazer é trazer cada vez mais do científico para deixar claro que isso é um caminho sem volta. Porque o que a gente vai precisar fazer cada vez mais é acompanhar as crianças e é entender como é que as crianças fazem as coisas para a gente, como adulto, continuar fazendo aquilo que mandaram a gente parar de fazer. Ou seja, lidar com as coisas, matando no peito, entende? Opa, não deu certo aqui? Tudo bem, vamos fazer de novo, repete. Mas Você falou outro dia a gente foi convidado para dar uma palestra juntos e é foi esse verdade. ótimo encontro que eu falei, Wellington, você precisa vir para a nossa Semana da Experiência do Paciente. E ele aceitou o nosso convite. Mas ele falou uma coisa que é a mais pura verdade. Quando a gente é criança, a gente não sabe o jogo lá que está todo mundo brincando, você entra lá e fala assim, posso brincar? Não foi isso que você falou? E você Foi, não sabe a exatamente. regra, você não sabe nada e você vai aprender junto com todo mundo, que é o co-criar, que é o que a gente hoje fala Exatamente. tanto em experiência do paciente, que a gente precisa co-criar com todos os públicos. E o que a gente faz no mundo real, ou no mundo adulto, real eu estou chamando entre aspas mesmo, mas no mundo adulto, Aham, no trabalho, imagina que a gente se mete a fazer uma coisa que a gente não sabe, né? A gente vai lá, a gente com estuda, a gente certeza. analisa, a gente faz um monte de coisa para daí a gente entrar para o jogo. Então, é isso, não estou dizendo que as coisas têm que ser assim, a gente precisa assim estudar, a gente precisa assim, Sim, mas como a gente consegue trazer uma leveza melhor para o nosso dia a dia, para o nosso dia a dia ser melhor, para a gente ter mais saúde, para a gente poder cuidar das pessoas, não é? perfeito. Então, olha, a primeira coisa que a gente pode fazer, que é muito fácil da gente incorporar no nosso dia a dia, é a gente começar a se dar surpresas e presentes. Por exemplo, uma coisa muito típica é você mudar o caminho pelo qual você vai para o trabalho ou você volta do trabalho. Você fazer essa alteração na sua rotina, até se dando um pouquinho mais de tempo para desfrutar, para você poder, seja que você está num ônibus, seja você está numa estação de metrô, você num trem, você ao invés de ficar lendo o seu jornal ou ficar vendo o seu celular, você começar a prestar atenção nas pessoas, nas reações, começar a interagir, mesmo que silenciosamente, e refletir a respeito, sempre norteado por uma pergunta: onde está a graça? No sentido mais amplo da palavra. Então, eu me lembro de muitas vezes, quando eu era palhaço, diariamente, né, no hospital, que eu continuo sendo palhaço, mas eu me Era isso que eu ia lembro, falar. Como assim era? eu me lembro que assim, eu entrava no hospital, eu me caracterizava, trabalhava 6 horas, parando 1 hora para almoço, tirava a maquiagem e voltava a pé para casa. No caminho de volta para casa, a minha cabeça ainda estava palhaçando. Então, justamente, eu nunca fazia um caminho linear. Eu parava para ver vitrines que normalmente eu não parava para ver porque eu estava sempre com pressa. Mas, como eu tinha feito a escolha e me dado tempo para voltar a pé, então eu falei, deixa eu saborear. Esse é um dos verbos mais importantes no sentido da gente trazer a ludicidade para a vida e para o nosso dia a dia. É o saborear. Porque se você lembrar, quando você era criança, do que você mais gostava de brincar? O que te dava mais prazer? Normalmente, quando a gente faz essa pergunta para um adulto, a primeira coisa que vem é um sorriso. A primeira coisa que vem é uma lembrança boa do que eu gostava de fazer que me trazia alegria. E fazer isso na fase adulta da vida, no contexto que a gente tem.
E é claro que você não vai chegar e falar, oi, pessoal, vamos brincar de casinha. Não, mas você vai começar brincando, criando essas possibilidades, porque o brincar é justamente o inesperado. Então, fazer um caminho diferente e ver o que você viu de diferente nessa. Teve uma casa que te chamou a atenção, teve uma planta que você viu e falou, nossa, preciso de uma dessa no meu jardim. Então, você começar a interagir com a vida ao invés de ficar no piloto automático e ver, buscar o simples, porque criança, ela é como ela é porque ela é simples, objetiva e direta. Quero brincar. Eu quero fazer isso. Ah, não, não quero. Entende? Ela não vai escamoteando. É isso ou aquilo. E a partir disso, você vai começando a fazer uma mudança no teu jeito de ver a vida e se relacionar com ela. A outra coisa é a gente fazer isso também com o corpo da gente. A gente começar a criar novos caminhos neurais. Então, quer ver, por exemplo, fazer uma brincadeira aqui com. Pronto, gente, lá vai ele, lá vai ele. Toda vez tem uma brincadeira que ele coloca, vamos lá, eu vou fazer junto, é isso, Ó, né? eu vou até isso, exatamente. Você vai fazer junto, tá bom? Isso. Muito simples, muito fácil. Tudo que você Tá vai vendo? fazer, ó, Ah, primeira coisa que você vai fazer é, dá para ver? dá. Você também tá me vendo aqui? Tô achando que eu tô meio Super bem. torta. Eu coloquei Tá, você na tela inteira. Então, vai. ok. Ó, então, por enquanto só olha, porque isso é outra coisa. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo nesse multitasking, né? Então, por isso que eu deixo bem claro, ó, só olha. Quando o dedão direito levantar, ao mesmo tempo, o mindinho esquerdo sai para fora para ver o que está acontecendo. Aí, eles vão trocar de lugar. O dedão esquerdo vai levantar e o direito vai sair para olhar para fora ver o que está acontecendo. Então, a brincadeira é essa. Pessoal, vocês conseguem fazer isso aí? Olha que situação. Se eu ficar treinando isso tanto tempo, será que eu consigo? Eu vou dar uma dica para você, Kelly, Ah, para todo mundo que está assistindo a gente, é o seguinte: em algum momento nessa brincadeira, você se lembrou de respirar conscientemente? Exatamente. Agora, se você começar esse desafio respirando conscientemente, você vai criar uma outra relação com a brincadeira. Eu vou ficar olha, não quietinho, é? só observando. É isso aí. Senti Né? que deu uma melhorada, eu preciso treinar mais. Exatamente. E olha, é super importante a gente ter em mente que nenhum de nós saiu andando do ventre materno. Então, a gente caiu, tropeçou, lambeu o chão, pôs sujeira na boca e a mãe falou: Meu Deus, tira isso. Então, quer dizer, está tudo certo. Nós estamos nesse caminho de experimentação. E a respiração consciente, ela é muito importante, porque ela desliga o juiz que a gente tem na cabeça, que fica falando, você é desconjuntado, você não tem prática, você faz isso errado, você é isso, você é aquilo. Então, olha só, a gente já está no desafio de aprender uma coisa nova, e enquanto a gente está tentando aprender, são dois verbos, duas ações, ainda a gente está com o juiz falando um monte de coisa que a gente está ouvindo, e quem é o juiz? É a gente mesmo, então a gente está também tagarelando. Então, tem três coisas. E por que que eu falei respira? Porque quando a gente está com essas vozes todas na cabeça, por conta da questão do multitasking, que a gente está fazendo cada vez mais, a gente tem que dialogar com isso. A gente não foge, mas a gente dialoga. E a melhor forma de dialogar, se tem alguém que está multitasqueando, então você dá o contraponto. Você para, você respira, porque daí seus dois pés estão fincados no momento mais importante da vida, que é o presente, é o aqui e agora. Quando eu respiro conscientemente, prestando atenção nesse caminho que o ar faz no corpo da gente, é quando eu estou me colocando no presente. Então, eu saí fora daquela zona de preocupação, de tentar fazer, e agora eu começo a observar. E eu estou respirando, e agora eu estou tendo a coragem de começar a fazer.
você vê que a velocidade muda, né? E aí a gente vai começando a dialogar com os nossos desafios. E dessa forma amistosa a gente está acolhendo e, ao mesmo tempo, a gente está começando a fazer, né? E a gente está fazendo as novas conexões neurais. E a partir da hora que a gente aprende isso, fica muito mais fácil fazer os próximos. Como esse aqui, ó. Paz e amor? Ok, certo? Então, se eu falar para você, ó. Peraí, deixa eu respirar. Isso! Com uma mão você vai fazer paz e amor, com a outra você vai fazer ok, certo? Então vai ficar assim. Tá mais ou menos, né? Ah, mas você já não partiu do zero. Preciso respirar mais, Isso. né? Conscientemente, porque respirar, graças a Deus, você tá. Mas é importante. Mas Respirar é conscientemente, tá bom? exatamente. Mas você sabe, Kelly, que é muito louco. A gente hoje tem tanta coisa incrível acontecendo e a gente está dividindo a nossa atenção com tanta coisa que a gente não para ver que o único ser que tem essa condição, esse privilégio de respirar conscientemente ou inconscientemente é o ser humano. O ser humano ele tem essa capacidade de respirar dessas duas formas. E então a gente subutiliza, a gente só respira. Então, o que a gente precisa hoje fazer é, para a gente atravessar esse momento da humanidade, que é de transição para modos de fazer, para jeitos de aprender, a gente tem que respirar muito, porque é quando a gente aplaca a expectativa, é quando a gente se permite errar, mas a gente ri com o nosso erro e é dessa forma que a gente se acolhe. Então, você está vendo toda a cadeia que a ludicidade traz para a gente, que normalmente a gente passa batido. Nossa, esse foi um tapão. Exatamente. A gente nem percebe, na verdade, né? Exatamente. E, E o cérebro agradece, a saúde né? agradece. E o que a gente mais precisa é saúde, né, gente? Realmente a gente tem que agradecer muito por ter saúde. Nós que trabalhamos na área de saúde, que sabemos aí quantos desafios a gente tem, de quanta gente que a gente cuida e a gente tem que cuidar da gente mesmo, não é? Exatamente. Querido, E só uma última coisa assim, o cérebro adora aprender. O cérebro adora novos desafios. Se a gente começa com esses pequenos desafios simples, e na internet, se você procurar exercícios para o cérebro, você vai encontrar uma variedade enorme de exercícios. Se a gente vai fazendo um pouquinho a cada semana, a cada dia, a gente já começa a desenvolver essa inteligência lúdica, que é essa inteligência que vê jogo, que vê possibilidade em todas as instâncias. Até depois da morte, as possibilidades ainda existem, né? Então, quer dizer, a gente tem um campo enorme para explorar que a gente não explorou. E isso nos coloca numa condição de crianças aprendendo a ler e a escrever. Então, a gente tem que ser muito amoroso, muito paciente para esse aprendizado ser gostoso e não traumático. É a melhor forma da gente cultivar a nossa saúde mental. A ludicidade é o caminho do futuro. muito bom. E agora, então, para a gente entrar no nosso tema, que a gente vai falar da inteligência lúdica, né? Como que a gente utiliza dessas ferramentas para a gente melhorar a experiência do paciente e do colaborador? Queria que você mostrasse para a gente a super apresentação que você preparou para nos contar um pouquinho desse caminho. Vamos lá? Muito. Perfeito, Kelly. Aí, então, essa aqui é nessa apresentação, eu sempre começo justamente com aquela pergunta, né? Quando a gente tinha 5, 6 anos de idade, do que a gente mais gostava de brincar? E isso tem um valor incrível, porque, como eu disse, quando a gente volta para o que a gente gostava de brincar, até pessoas que cresceram em extrema pobreza tinham sempre alguma pequena coisa com a qual elas gostavam de brincar. Então, a gente vê que não é sobre você ter um brinquedo, você ter isso, você ter aquilo, é você ter curiosidade.
Então, curiosidade fundamental nesse processo da ludicidade. Né? Então, a gente estava brincando, feliz, alegre, e alguém um dia chegou para nós e falou: acabou a brincadeira, tá? Agora é sério. E aí, então, o que eu digo é que é justamente nessa hora, né, que fala agora é sério, que a gente percebe que começam os traumas, né? Então, e é justamente o trauma, então eu fiz alguma coisa errada, então não era legal. E é por isso que, muito, e principalmente no campo do trabalho, durante muito tempo ficou essa coisa, isso aqui é sério. Lá fora você pode ser quem você quiser ser, mas aqui dentro é sério. E a gente cresceu, a gente evoluiu de um tal jeito que não existe mais essa coisa de você ser alguém aqui e um outro ser lá fora. É, Você é um é só, verdade. é a integralidade, né? Então, e o que justamente a ludicidade tem, que papel ela tem? É nos ajudar a fazer essa transição justamente sem interrupção, sem solavanco. Aqui você é uma coisa, aqui você é outra. Integra tudo que vai ser melhor para todo mundo. E aí, então, e quanto mais você. E antes, o que era restrito para as crianças, agora a ciência está nos mostrando que em todas as fases da vida é fundamental a ludicidade estar presente, né? Então, é por isso que eu, por exemplo, tem uma brincadeira em países que nevam, né, que é muito linda, que eu trouxe essa imagem aqui, que era uma coisa que a gente fazia sempre quando começava a nevar, que é sair na rua e abrir a língua para os flocos de neve caírem na língua da gente. Era uma sensação super gostosa. Quantos você conseguiu pegar? E a gente via, não eram só as crianças fazendo isso, um monte de gente, muitas vezes em plena Nova York, fazendo uma brincadeira como essa. Muita gente não, indo para o trabalho, mas muita gente parar para poder se divertir. E quando eu falo ludicidade, é simplesmente se você parar para observar uma borboleta, um passarinho, algo que tira você do rame-rame, certo? E as práticas também, né? Você vê aqui o exercício físico, mas o exercício que tem fisicalidade e ludicidade, como, por exemplo, dançar ou jogar sem nenhuma preocupação em ganhar ou perder, simplesmente em ter prazer, né? Tudo isso é super importante. Por quê? Na fase adulta da vida, isso aguça a nossa imaginação, a nossa criatividade, além de promover a nossa saúde mental, mas principalmente reconecta a gente com o hábito de desfrutar. Muita gente acabou perdendo o hábito de desfrutar, e desfrutar, saborear, é muito importante, porque é como se a gente fosse naturalmente se cegando ou se ensurdecendo para o que faz a gente ficar vivo, que são as experiências, né? E é isso também que ajuda a gente a fluir. Hoje, nessa rapidez, na passagem do tempo sólido para o tempo líquido, né? O que a gente mais tem que aprender é aprender a fluir, como a água, né? Todo mundo fala do estado de flow, do estado de flow, do estado de flow. Fluir é algo que você não fala, olha, gente, eu vou fluir agora. É resultado de um cultivo, de um jeito de ver a vida e se relacionar com ela, sabe? Então, por isso que às vezes o estado de flow pega a gente de surpresa, porque é um momento que a gente deu um vacilo e bum, ele vem. E aí a gente vive aquela experiência e fica pensando, como é que eu volto para isso? Cultivando diariamente a sua ludicidade. Agora, você sabe por que líquido flui? Líquido flui porque no líquido as moléculas têm espaço para brincar. Elas se jogam umas nas outras e você pode ver que quanto menos elas brincam, mais viscoso e denso é o líquido. Quanto mais elas brincam, mais fluido, mais leve é esse líquido, né? E aí, nessa história a gente tem dentro do corpo da gente a fluidez. Só que a gente não acessa, a gente só funciona daqui. Então, por isso que a gente respira, por isso que a gente brinca, que é como mudar os caminhos, causar surpresas para nós, causar inesperados gostosos, para a gente ser pego de surpresa e a gente poder se treinar para reagir com quê? Com agilidade, aquela palavra que todo mundo
hoje usa e que muita gente fala, não, pelo amor de Deus, chega de agilidade, eu não quero mais ser ágil, eu quero ficar parado, né? Porque em nome da agilidade vai se exigindo mais, faz mais, multitasqueia mais, multitasqueia mais. Quando o cérebro começa a fritar, aí tem que tomar cuidado. Mas a coisa mais legal que este homem maravilhoso que já nos deixou, infelizmente, o Dr. Jaak Panksepp nos deixou, nos legou, é ver que a importância da ludicidade, concretamente na fase adulta da vida, é nos predispor para aprender. Ele trabalhou com ratos idosos, os residentes dele ficavam fazendo cosquinha nos ratos adultos. Rato adulto e rato idoso, você bota tudo junto, vai cada um para um canto, eles brigam, né? Ah, é? Que nem adulto, filha, que nem adulto. O cérebro, a estrutura cerebral é muito parecida, né? Então, o que ele fazia? Fazia o pessoal atiçar bem os ratos. Eles ficavam fazendo cosquinha nos ratos e punham todos eles juntos. Os malandros começavam a brincar, como os ratinhos pequenos. E no que eles começavam a brincar, ele arranjou um jeito de ver o que acontecia no cérebro. Qual foi a área que mais acendeu? A área do aprendizado, a área do aprender, responsável pelo aprendizado. Então, esse homem fez uma descoberta que começou a trazer seriedade para a ludicidade. Porque tudo que você quiser ensinar de uma maneira lúdica e participativa, co-criativa, é o que vai fazer o seu cérebro, quanto mais velho você for, a te ajudar a viver a experiência onde você entende com o corpo inteiro. Então, viu como tudo se liga? Muito legal. Sei que eu falo muito mais, é porque eu sou fascinado por esse assunto, porque para mim foi como descobrir o elo perdido, né? Então, ele fala, para uma vida de lifelong learning, seu melhor amigo é o lifelong playing. E quando eu falo brincar, justamente, desde uma caminhada onde você para, toma um sorvete e olha as pessoas, até você fazer palavras cruzadas ou todas aquelas charadas, todos aqueles exercícios com números, sudoku e tudo mais, para ensinar novos caminhos para o seu cérebro. Tudo que você puder fazer com movimento, como justamente um movimento no braço direito, na mão e no braço direito e na perna direita, e depois com o esquerdo, e depois junta os dois. Então, por exemplo, você faz esse movimento com o seu braço direito e você faz esse movimento com o seu braço esquerdo. Isso aqui é a prova viva de que a gente aprendeu a separar, compartimentar as coisas. Direita é direita, esquerda é esquerda. Só que não. Quando eu falo, vamos integrar, olha só o que acontece. Meu cérebro está assim, oba! Ui! Eu estou aprendendo uma coisa nova! E eu estou me divertindo fazendo isso. Então, vocês não sabem quantos anos eu levei para aprender a fazer isso. E daí você leva isso para as pernas. E a mesma coisa você faz para as pernas, quer dizer, aprender e abrir o espaço para isso torna-se divertido. E a partir desta pesquisa, né, muita coisa começou a aparecer, como essa primatologista maravilhosa, que tem uma fala linda no TED, chamada Isabel Benke Izquierdo. Ela pesquisa os macacos bonobos, nossos primos mais próximos na escala da evolução. E o que a Isabel fala? Que play é a chave para a gente se adaptar a um mundo que está em constante mudança. Já o Dr. Stuart Brown, que é um neurologista e que fundou o Play Institute em Nova York para mostrar a importância do brincar. Também tem uma fala linda no TED e um livro maravilhoso chamado Play. Ele fala que o oposto de brincar não é seriedade, é depressão. E, por último, na Inglaterra, especificamente em Londres, o Fundo Nacional para Ciências, Tecnologias e Artes, lá eles veem tudo isso como complementar e tudo junto. Olha só, ciência, tecnologia e artes. Eles todo ano têm um dia dedicado a estudar ludicidade. Então, eles trazem convidados para falar sobre a importância do playfulness, né? De play. Como que você faz isso? Então, Kelly, nós não podemos ficar para trás nisso, porque como brasileiros,
Nós temos ginga, malemolência, carnaval, inteligência, jeito de fazer as coisas acontecerem. Até o jeitinho que muitas vezes, quando a gente usa de uma maneira bacana, a gente consegue uma solução. E, por último, uma prova assim, essa prova é cabal. Você já ouviu falar de pedagogia de emergência? Trabalha com pessoas traumatizadas, mas grandes grupos. Como nessa foto aqui da faixa de Gaza, essas pessoas que estão aqui, elas moravam nesse quarteirão que foi bombardeado. Então, elas estão agora nesse abrigo, sem casa, muitos perderam entes queridos e estão traumatizados. Criança, então, agora com guerras e bombardeios, o trauma é tão forte que elas se desconectam para se proteger. E no trauma, todo aquele fluir que a gente falou estanca. Você não faz mais conexão, você se guarda para você se proteger. E aqui está o Reinaldo Nascimento, que é o meu mestre em pedagogia de emergência, que eu agora estou estudando, fazendo a pós-graduação em pedagogia de emergência, que é um conhecimento que nasce na antroposofia, que trabalha com os ritmos e tempos da vida. E justamente a gente aprende que o trauma, ele estanca. A ludicidade faz tudo fluir. Por isso que eu falo que a gente brinca para fluir. Play to flow. E então eles começam pequenas brincadeiras como essas que eu fiz aqui agora, né? E dali a pouco eles começam a fazer grandes brincadeiras, onde todo mundo entra na jogada. Em poucas sessões eu tive a oportunidade de ouvir relatos do Reinaldo, aonde crianças, primeira sessão nada, segunda sessão começaram a acompanhar com o olhar, terceira sessão elas já estavam se movimentando e acompanhando e já se preparavam para participar na quarta sessão de ludicidade. Então, é realmente um elo perdido, a gente não tem noção da potência que é a ludicidade na vida da gente e na nossa saúde. E como é importante, nesse momento de crise, a gente brincar. Está aí o Pat Kane, né, da Nesta, lá da Inglaterra, que todo ano faz o Play, e ele fala que o futuro do trabalho é Play. Ele falou, Play vai ser o que a palavra trabalho é hoje. Né? Então, e quando a gente fala em trabalho, esse é o alerta. A gente tem que mudar o jeito de trabalhar agora aqui, na cabeça, para trazer essa agilidade, essa ludicidade, porque aquela curva do trabalho, como a gente conheceu, do trabalho tripalho, do trabalho command control, tudo isso está caindo cada vez mais. Enquanto que a nova relação com o trabalho, que é essa mais leve da ludicidade, do vamos fazer, opa, errei aqui, mas não tem importância, deixa eu refazer, porque todo mundo erra, então vamos tentar de novo, se a gente tentar mais uma vez, pode sair mais legal. Essa está crescendo, está subindo essa curva cada vez mais. Né? O trabalho, como a gente conhece em inglês britânico, é labor, que é inclusive a palavra do trabalho de parto. As palavras que expressam trabalho estão normalmente associadas com sofrimento. E o play. Então, se você me perguntar o que é o futuro do trabalho ideal, Playbird. A integração da ludicidade com o trabalho, com o jeito de ver a vida e se relacionar com ela. Então, fazer formações com palhaços, não para se tornar palhaço, mas para ver como é que ele vê o mundo e se relaciona com ele. Brincar com crianças, deixando elas no comando e a gente aprendendo e observando como elas brincam com a gente. Aliás, isso é divertidíssimo, né? Quando a gente faz isso, quando a criança coloca a criança para você vai brincar hoje, você é a mamãe. E quando você vê a criança repetindo absolutamente tudo que você faz. Não é? Não é, minha filha. Daí, e a gente nem se dá conta. É muito engraçado, é muito divertido. Levanta o espelho. E até falando, fazendo uma conexão com o trabalho do Doutores da Alegria, quando você começou lá
lá atrás, quando foi? Que ano, Wellington, que você fundou? 1991. Pensa, gente, hoje quantos grupos existem no Brasil, mas pensa 1991, como isso foi inovador, muito inovador. E você... Porque você vê, o hospital, ele nasce no exército para curar as pessoas que estavam feridas. É por isso que ele é uma estrutura tão antiga e tão hierárquica, né? E essa coisa de, sabe, um erro pode ser fatal, então torna tudo mais exército ainda. Só que hoje a gente está vendo que, peraí um pouquinho, isso, no passado, ok, mas agora a gente evoluiu. Então, sentimento, emoção, tudo isso tem que ser acolhido. E a melhor forma de você fazer isso é pela ludicidade. E o que aconteceu foi isso. Os médicos e as enfermeiras começaram a falar: nossa, desse jeito que vocês fazem, que tem método, respeito, estudo, tudo, eles falaram: fica mais leve. Mas conta que vocês Ah, faziam oficinas antes ah, de começarem aí com os médicos e com a enfermagem, com a equipe, para eles entenderem qual era o trabalho que ia ser feito, porque senão parece que é uma palhaçada. Conta isso para gente. exatamente. Olha, leva, na minha época, né, levava em torno de uns 6 meses para você começar o trabalho dentro do hospital, justamente por causa dessa via sacra de palestras e oficinas que a gente fazia para que eles pudessem entender não só com a cabeça, porque eles vão entender com as referências que eles têm. E a gente estava trazendo uma referência nova de qualidade de relação, que resultava em alegria. E às vezes, e para entender também que a alegria não é só a gargalhada. Você chega na porta do quarto de uma criança, você pede licença para entrar, ela fala não. E você fala, tá bom, eu volto daqui a 2 dias. Ainda bem que ele entendeu o que eu precisava. A alegria Uhum, começa nisso, né? uhum. O riso e a gargalhada são formas de você entender a alegria, mas na verdade a alegria começa muito antes na sua disponibilidade de olhar, de escuta, de respiração, de presença para você poder criar uma história de uma brincadeira, de um encontro com o outro. E quando eu falo de criança, eu já disse, meu conceito vai de 0 a 150 anos. Então, todo mundo está incluso nessa brincadeira. E isso, Kelly, foi uma coisa muito importante, porque nos aproximou muito das equipes de enfermagem e medicina, porque a gente começava falando, olha, nós não vamos ensinar nada para ninguém. Vocês já sabem tudo que a gente vai fazer. A gente vai compartilhar com vocês como que é o palhaço, como que o artista vê o hospital. Vai ser um dia de uma jornada de experiências e no final do dia a gente vai conversar. E aquilo que você quiser levar para a sua prática é seu, ninguém tasca, você viu primeiro. Então a gente deixava o aprendizado ficar bem solto, bem livre, sem expectativas. Todo mundo. A primeira coisa que a gente fazia era dar 10 com louvor para todo mundo, ou a mais, justamente para. Pronto, você já passou de ano, não precisa provar nada mais. Agora vamos se divertir? Né? Então eram isso, eram atividades lúdicas, algumas mais assim energéticas, outras bem suaves, para você poder entender o que é um olhar, o que é você abrir a porta de um quarto e o olhar daquele público em você e como é que você lida com isso, que são coisas que normalmente a gente passa batido na formação. Uhum. Agora, como um palhaço que vai para o hospital, o que a gente usa o tempo todo quando a gente está atuando são os sentidos, né? Então, a gente tem que ir usando tudo para poder ler as informações, poder juntar tudo e devolver sob a forma de uma interação. Muito bom. E você não precisa. Agora, eu estou vendo que, justamente, se você usar a ludicidade, você vai alavancar essa possibilidade. Não vai ter nem que usar a maquiagem. Pode ser de cara limpa mesmo. Pode ser de cara limpa, né? E aí você vai viver aquilo que o Dr. James Carson chama de jogo infinito. Porque ele fala que o jogo finito é aquele que tem regra, tempo
e você entra nele sabendo que você vai ganhar, perder ou empatar. E o jogo finito forma jogadores finitos, aqueles que normalmente querem ganhar. Mas se eles não ganham, eles ficam chateados empatando ou perdendo. E o infinito você joga para o jogo continuar acontecendo. Para mim, a vida é sobre um jogo infinito. O hospital é sobre um jogo infinito. O trabalho numa empresa é um jogo infinito. E quando a gente fala que o futuro do trabalho está na colaboração, torna-se mais importante ainda a gente pensar o jogo infinito. Como é que a gente faz de cada dia de trabalho um jogo infinito com toda a galera que está junto com a gente, não só ao lado, e vamos todos juntos para o próximo passo. E é esse o redesenho, mas só dá para fazer na prática. É isso aí. Mas a gente precisa aprender tudo isso para poder fazer na prática. Aprender ou desaprender determinadas coisas, né? Exatamente, exatamente. E você olha, até o meu celular começou a falar sozinho. A Siri, ela é assim, a minha. A minha Ah, aqui, é? ela não funciona. Mas quando eu estou em reunião, eu falo, e aí? Eu estou falando um e aí com a pessoa, ela pega e aparece. Mas tudo bem. Ai, meu Deus, isso é ótimo. Olha, é a primeira vez que ela faz isso. Ela gostou. Você Ela vê quis aí, o participar da poder da nossa conversa. ludicidade. Ela quis Até o participar da nossa conversa. Oi! Oi, tudo Tudo bem? bom? Que legal! Só eles ficam falando e a gente não. Mas, olha, por último, eu queria deixar a gente encerrar nossa conversa falando, deixando essa citação do Schiller, porque além de filósofo, ele foi médico, ele foi poeta, olha só um cara que une o curar com a arte, né? E um historiador alemão. Então, alemão Né? é pesquisa muito sério. E quando o Schiller fala, o homem só é inteiro quando brinca. Então, olha, por isso que eu trouxe essas imagens todas aqui, porque é somente quando ele brinca que ele existe na mais completa acepção da palavra homem, ou eu diria na palavra ser humano, né? Então, porque como no começo da nossa conversa, quando você começa a lembrar do que você gostava de brincar aos 6 anos de idade, naturalmente vem uma lembrança. Por mais difícil que tenha sido a infância, sempre tinha alguma coisa que te trazia essa alegria, esse prazer. Então, Quantas vezes a gente não vê, né, aí na rua as crianças, as famílias que vivem na rua, as pessoas, enfim, e você vê a criança brincando, como se ela exatamente. estivesse num parque de diversões, chutando bola, crianças às vezes pedindo dinheiro né, para os carros, mas está lá brincando, fazendo alguma coisa, é isso. É a, Exatamente. é a ingenuidade, né, da criança, na verdade, a gente se despir aqui de tudo aquilo que a gente aprendeu para poder ser mais leve. Claro que usando todas as ferramentas que a gente tem hoje. Mas, Wellington, antes da gente encerrar, esse é o último slide? Yes, aqui Ah, depois. não, temos mais fontes. É É, uma tem as coisa aqui, fontes olha. todas. Tem. Eu vou deixar essa apresentação aí com você, e Joia. aí depois. O material vai ficar gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então acho que as pessoas conseguem pegar todas as referências, todas as coisas aqui. Ótimo. É o nosso presente para todo mundo aqui da experiência do paciente. Mas antes da gente encerrar, me conta um pouco, Wellington, para a gente finalizar, porque você fazia essas oficinas antes do Doutores da Alegria para ensinar a Isso. equipe a ver as coisas, a perceber as coisas e entender esse trabalho, entender esse clima aqui, dessa cocriação aqui com os pacientes, com os familiares. E hoje você está trazendo aqui a questão da inteligência lúdica e também trazendo essas oficinas para o mundo corporativo no seu Exatamente. mais amplo aspecto, porque aqui é para a gente falar como a gente traz essa inteligência para ajudar os colaboradores poderem viver uma vida mais tranquila no seu dia a dia, que isso vai impactar na experiência do paciente. Então, aqui isso pode ser para o ambiente de saúde ou não, para ambos os ambientes, né, para saúde ou não de saúde. Conta um pouco para a gente quais são essas oficinas que você está propondo também. Olha, todas essas oficinas, elas começam de acordar os sentidos.
são jogos e dinâmicas para a gente acordar o olhar, para a gente acordar a escuta, e com base no olhar e na escuta, a gente fortalecer a nossa presença, para daí então a gente acessar uma agilidade que é despertada pela vontade de ajudar o outro, pela vontade de tornar melhor a vida do outro, de criar uma experiência legal para o outro. Quando você está na tua potência, é algo tão forte que você não consegue guardar só para você. Você compartilha isso com o outro. Então, o que a gente faz é justamente uma jornada para que as pessoas possam vivenciar os sentidos, né? O respirar, o ouvir, o olhar, o conectar, o comunicar de uma maneira lúdica, e a gente já começa dando 10 com louvor a mais, dando nota máxima para todo mundo só por ter comparecido. E aí porque nesse dia não tem certo nem errado. Tem a trilha que cada um vai escolher trilhar. E a gente, então, vai só acompanhando e colocando os elementos juntos. Então, a pessoa, ela entende com o corpo inteiro. Isso que eu uso muito essa expressão, sabe? De você entender com o corpo inteiro. Porque quando a gente entende só aqui, esquece. E eu digo sempre, Wellington, que na experiência do paciente, eu acho que assim, quando a gente escolhe trabalhar na área de saúde, seja lá o que é que a gente faça, se a gente é da assistência ou não, a gente já tem aqui teoricamente, um propósito do cuidar, né? E o que acontece é que o dia a dia é tão pesado que ele faz com que as pessoas se desconectem desse propósito. Então, muitas vezes a gente tem que tocar o coração para fazer sentido na razão. Então é isso, é o corpo todo, né? Todos os outros sentidos para poder fazer sentido para a pessoa, porque só assim a gente consegue engajar as pessoas, não é? Exatamente. Porque elas Querido, entendem com tudo. com tudo. E quem quiser aqui contatar o Wellington para palestra, para os workshops e para essas coisas todas mais, para a gente despertar as equipes dentro das instituições e para a gente despertar as instituições para este olhar, para a gente poder cuidar de quem cuida e para a gente poder cuidar das pessoas de uma forma melhor, pode te contatar através da onde, Wellington? A Conta pra melhor gente. forma hoje, hoje eu estou trabalhando com uma agência chamada Palestrarte, que é super parceira justamente nesse sentido de criar as oportunidades de conversa e tudo mais, e porque justamente para eu conseguir ser organizado e dar retorno para as pessoas. Porque chegou uma hora que não estava dando mais. É muita gente, é verdade. Exatamente. E eu Então, quem gosto quiser muito. te... Desculpa, pode falar. Não, imagina, não, e eu gosto muito, e assim, uma das coisas que se agenda nessa história toda é justamente uma reunião de briefing, né? Porque daí a gente Já acerta o faz o tempo. desenho direitinho para aquele cliente específico. Então, Exatamente. palestrarte para te procurar, certo? Isso, exatamente. Pessoal, vocês já perceberam que assim, a gente coloca um limite do tempo que a gente vai falar sempre, porque sempre é muita informação. E o nosso tempo é teoricamente 45 minutos, mas a gente tem tanta coisa para falar que a gente sempre acaba excedendo. E se deixar, a gente vai ficar aqui batendo papo. Mas, enfim, eu queria, Wellington, te agradecer muito, agradecer o teu tempo, a sua dedicação, esse trabalho lindo que você faz, esse trabalho, esse trabalho que começou lá atrás e que vem se transformando e trazendo ainda elementos novos, fazendo o nosso download, como é que você falou? Fazendo a nossa atualização do aplicativo, Exatamente, atualizando o né? aplicativo, né? Para a gente poder estar melhor aí cada dia mais em todos os aspectos, né? Porque a gente não é só pessoa, é só profissional, somos um ser único e que a gente tem que ativar todas essas coisas para a gente ser melhor como pessoa, como profissional, como mãe, como, enfim, como tudo. Muitíssimo obrigado, pessoal. Hoje é só o primeiro Agradeço. dia.
vem mais coisa de arte por aí, e se a gente está falando de arte, a gente tem pessoas assim, com diferentes em todos os aspectos, porque elas são sensíveis e trazem aqui outros componentes que a gente fica, às vezes, nessa dureza danada, e a gente precisa trazer esses elementos para poder fazer tudo de uma melhor forma. Um beijo, muito obrigada. Um beijo, E Kelly. Super até... obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima, pessoal. Amanhã tem mais. Tchauzinho. Oba!